fato ser ouvida e ser atendido os seus pleitos. O presidente Lula, que inclusive, Cíntia, calou sobre o golpe de 64, mas os ministros falaram. Pois é. A estratégia do presidente de não tensionar mais com as Forças Armadas foi muito criticada, e as redes sociais são um termômetro, mas pegou também muito mal em Brasília e entre os próprios aliados do presidente. Mas parece que não havia nenhuma decisão de evitar ou de sugerir, pelo menos, que ministros, que pessoas ligadas ao governo também comentassem. Eu queria começar com o Silvio de Almeida, o ministro dos Direitos Humanos. Vamos combinar que ficaria muito esquisito o Silvio não publicar nada. Ele publicou um tweet muito longo aí sobre o golpe militar e a necessidade de se falar e de se reforçar a importância da democracia. Foi nesse sentido aí. Aí a gente tem, ela não é ministra, mas a Dilma Rousseff, presidente do Banco do BRICS, também fez um post, e a Dilma tem a própria experiência dela, que é uma experiência de uma mulher que foi torturada quando era jovem ainda, e ela já narrou isso, e são as coisas mais cruéis que alguém poderia enfrentar. A Dilma não se calou, ela publicou esse post aí. E aí a gente tem várias situações no dia de hoje em que houve manifestações da sociedade. Por exemplo, a Universidade Federal do Paraná... Aí tem o perfil do PT, sim. Do PT, sim. Desculpa, do PT eu tinha esquecido, o PT. Gleice também postou, PT postou, o Instituto Lula também postou, aí reclamando, né, protestando, falando da tortura, falando da violência e da repressão. Democracia sempre, golpe nunca mais. Que aconteceram durante os 21 anos de ditadura militar. A Universidade Federal do Paraná decidiu cassar os títulos de doutor honoris causa que foram concedidos aos generais que foram presidentes, como Castelo Branco, por exemplo. Esses títulos foram revogados, uma decisão já de hoje à noite. E eu também chamo a atenção para o último preso político do Piauí, ele estava no Piauí, o último preso político do Brasil, que é o Edival Cajá. Ele era um estudante quando foi sequestrado e torturado pela ditadura militar, ficou 12 meses na prisão, e ele foi muito contundente ao dizer e questionar o seguinte: como assim a gente votou no presidente? Nós estamos indignados, nós familiares, nós que fomos vítimas, estamos indignados com a decisão do governo. Qual foi a decisão? Não fazer nenhum ato oficial. A decisão era muito clara, ato oficial, não havia nenhuma proibição, mas nenhum ato oficial, diferente de anos anteriores, em que o presidente sempre falava e sempre lembrava essa data, e até para fazer uma pontuação com o que acontecia nos anos de governo Bolsonaro, que a gente via era exatamente o contrário. Né? Sim. E Edival Cajá. O Edival Cajá. Ele falou para a Cíntia Lages, vamos ver. Fiquei indignado, eu, os familiares dos desaparecidos e os ex-presos. Então, como ouvido o presidente da República que nós elegemos, ou reelegemos, no momento de uma atmosfera golpista, como essa que foi a vitória do Lula, para enfrentar novamente o ressurgimento do nazifascismo no Brasil, através da execrável figura do Bolsonaro, o inominável, não esperavam do presidente da República tamanha submissão, vamos dizer assim, para não achar a palavra exata, aos acordos também inomináveis com o Centrão e com as Forças Armadas. Fiquei indignado, eu, os familiares dos desaparecidos e os... Aí sim, indignado de verdade. Indignados. Ele estava muito... O Francis participou da entrevista, ele estava muito indignado. Foi exatamente um dia depois, né, desse aviso, dessa informação de que o presidente não iria, que o governo não iria ter nenhum tipo de evento. Ele realmente manifestou aí uma posição. Ele que é um ativista em Pernambuco. Pernambuco também realizou uma sessão especial, mas o Piauí foi o primeiro estado
que decidiu fazer uma sessão especial na Assembleia Legislativa tá aí da Conselhia de hoje. Foi o primeiro estado brasileiro, depois do Piauí, isso dito pelo próprio Cajá, que é pernambucano e que faltou ao evento de lá, porque já tinha se comprometido com o Piauí. Inclusive o deputado Ziza, foi quem que puxou é o autor aí do projeto, a sessão lá na Assembleia, que lembra os 60 anos do golpe de 64, você vê aí imagens de hoje do plenário da Assembleia. Eu queria fazer só um comentário rápido, desculpa, Osmando, eu te cortando de novo, mas assim, é um comentário pessoal meu. Ontem à noite eu olhei mais uma vez a Comissão da Verdade, para quem quiser ver, tem relatos, tem processos, tem toda a história dos presos políticos que eles conseguiram identificar. E eu tenho um tio, irmão do meu pai, que morreu em consequência de tudo que ele sofreu. E lendo aquelas torturas, aquilo que ele foi submetido, é uma coisa tão cruel, mas assim, é tão horrível as palavras. E olha que o que eu li foram relatos de médicos, porque no processo de anistia, a família teve que fazer tudo isso. Então, isso vai para a Comissão da Verdade. Sim. E tem lá um dos relatos do médico Delson Castelo Branco, que o atendeu, que ele diz tudo o que aconteceu com ele, como ele se encontrou. Ele acabou desenvolvendo uma doença mental e depois acabou morrendo, mas assim, uma vida destruída, uma entre milhares de vidas destruídas. Sem dúvida. Osmando, que conta política é essa feita pelo presidente Lula de, nesse momento, buscar não se envolver, deixar o governo de fora nessa data, os 60 anos do golpe de 64, dentro dessa relação que o governo tem nesse momento e pretende construir com os militares? Olha, Ananias, é compreensível, natural e não poderia ver de outra forma a reação, de indignação que pessoas que sofreram como sofreram durante a ditadura, que foram presas, que foram torturadas, que perderam famílias, perderam familiares, perderam parentes e que perderam emprego. Eu tenho vários colegas que perderam emprego, foram afastados da universidade. Então, é compreensível a indignação diante de um silêncio do governo. Mas eu acho que o presidente Lula, ele merece da gente um crédito muito grande, porque foi ele que nos trouxe de volta a possibilidade de não ter de novo um regime autoritário, uma ditadura no Brasil, porque se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, simplesmente nós estaríamos numa situação difícil de ser classificada neste momento. Então só a força política eleitoral que ele tem, o que ele representa para o povo brasileiro, sobretudo para os mais pobres, tem esse crédito, esse mérito de ter um peso muito grande de credibilidade para querer calma, querer tranquilidade, querer não esticar a corda para evitar que maiores desgraças possam acontecer ao Brasil, sobretudo numa ruptura que é indesejável para qualquer pessoa. Ananias, o ministro Barroso disse que é preciso virar a página, mas sem arrancá-la. E eu acho lamentável essa postura de não realizar um ato sobre o golpe militar, os 60 anos do golpe militar de 1964, porque o brasileiro tem, de fato, esse problema de revisitar a história. Muitos vêm com aquele discurso de que não foi um golpe, foi necessária a intervenção militar para livrar, entre aspas, o Brasil do comunismo. Nós temos o exemplo da Argentina, que condenou à prisão perpétua 10 ex-agentes que participaram da ditadura militar. E eu acho lastimável que o momento político do nosso país, inclusive, faça com que o presidente Lula tome essa decisão. Porque os militares, a bancada, inclusive ligada aos militares, a bancada da bala, não deveria ter qualquer problema em relação a criticar
o golpe de 64. É preciso separar os bons e os maus militares, mas infelizmente não se faz essa separação no nosso país. E é ainda mais vergonhoso que uma parte da oposição bolsonarista, endosse o golpe militar de 1964 e trate como um momento bom da história do nosso país. Eles que, se a ditadura continuasse, não estariam inclusive lá, porque na ditadura o Congresso foi fechado, não havia eleições no nosso país, então é um total desconhecimento da nossa história que me assusta. E essa pressão sobre um governo eleito legitimamente para silenciar em relação ao golpe militar mostra o esgoto da política do nosso país atualmente, Ananias.